Irmãos, está diante de nós um dos textos que, se você já é cristão há algum tempo, ou alguns bons anos, certamente você já leu várias vezes esse texto. Esse é o texto que narra os primeiros capítulos, a criação do homem, a origem do ser humano, como foi criado por Deus esse homem e com que propósito Deus criou esse homem. A criação de todo o universo. Você vê nos primeiros dias da criação, você vai ver isso logo nos primeiros capítulos de Gênesis. Quando se chega no capítulo 3, que é o objeto do nosso estudo dessa noite, chega-se ao momento que há uma virada no relacionamento desse homem com Deus. Porque até então, Deus tinha criado esse homem, tinha colocado esse homem num jardim de delícias, jardim do Éden, onde não havia nenhum tipo de problema para esse homem. Ao contrário, era um trabalho deleitoso aquilo que ele poderia fazer ali. E, efetivamente, ele tinha tudo à sua disposição. Ele poderia comer de todas as árvores do jardim. Quem já leu o texto anterior sabe, à exceção de uma. Mas perceba, todas as outras árvores do jardim estavam presenteadas, digamos assim, a esse homem. Deus tinha criado esse homem não porque precisava desse homem. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, quando vai discursar no Areópago dos filósofos gregos daquela época, disse: Deus criou esse homem não como se de alguma coisa precisasse. Esse é o linguajar que Paulo usa. Mas Deus escolheu criar este homem e se relacionar com ele. De tal modo, já é gracioso o fato da criação do próprio homem. Esse homem foi presenteado, como já disse, com todo esse mundo e esse jardim maravilhoso. A ele foi dada a tarefa de cultivar esse jardim. Ou seja, ele seria o regente de Deus nesse mundo. Cuidaria desse mundo, governaria esse mundo. Deu nome a todos os animais. Tal era o intelecto que Deus dotou a esse homem, a criatividade. E aí, mesmo em meio a tudo isso, tem um outro ser que se apresenta também nesse jardim, que não era amigo de Deus. Ao contrário, era seu opositor. E ele se aproxima de nossos primeiros pais. Isso começa o relato no capítulo 3, que é apresentado como uma serpente, que nós entendemos, como a própria Bíblia revela, que não era apenas uma cobra, ou um ser que fosse fruto da criação da terra meramente. Nela estava presente, possuindo aquele animal, um ser. E a Bíblia revela que era o próprio diabo, Satanás. Ele tenta nossos pais. Nossos pais cedem a essa tentação. E aí, a partir do verso 9, está justamente o momento que se segue a queda do homem e da mulher. E aí aparece a primeira narrativa que fala de Deus se apresentando a esse homem pós-queda. Até então, nós só tínhamos as informações do homem pré-queda. Aqui, Deus é o primeiro momento que Deus se estabelece num diálogo, numa relação com o homem pós-queda. E aí, veja que eles tinham sido criados pela mão do Todo-Poderoso, tinham recebido de Deus o mundo até então intocado, tinham recebido de Deus abundância, tinham recebido de Deus o privilégio de uma comunhão pessoal. A própria palavra revela que todos os dias Deus se encontrava com eles, na viração do dia. E aí, tinham recebido corpos físicos, uma alma imortal
soprada do próprio Deus. E nesse capítulo 3 de Gênesis, ao analisar o pecado de Adão, até o nosso conhecido reformador Calvino fala sobre isso. Ele diz assim: como de forma surpresa, chama a atenção que o pecado de Adão não é leve. Ao contrário, é um crime abominável. Calvino diz isso. Mas por quê? Simplesmente comer de uma fruta? Crime, isso? Aqui se aponta para o fato da proibição de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi um teste de obediência. Portanto, o comer não, a desobediência em comer foi o princípio da queda. E aí Calvino analisa mais profundamente dizendo: entretanto, ao mesmo tempo que é preciso notar que o primeiro homem se excluiu da soberania ou tentou se excluir da soberania de Deus, não só porque se fez presa dos engodos de Satanás, mas ainda, desprezando a verdade, se desviou para a mentira. Ele adiciona ainda: a raiz da queda foi a falta de fidelidade, sendo esta a raiz que surgiu a ambição e o orgulho. Como? O desejo de querer mais do que Deus tinha lhe dado. Ainda, desdenhando assim da grande liberalidade de Deus. Vocês já perceberam quanto Deus tinha dado àqueles homens, aquela homem e aquela mulher? Como que desdenhando da liberalidade de Deus, caindo não simplesmente numa apostasia, mas numa apostasia cheia de impropérios contra Deus. Ele conclui dizendo: já que Adão e Eva subscrevem as caluniosas insinuações de Satanás. Deus sabe que do dia que dela comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa foi uma afirmação do próprio diabo. Ele acusa falsamente a Deus de mentira, de inveja e de maldade. Os nossos primeiros pais subscreveram essas. Para ilustrarmos aqui, para ilustrarmos a diferença do modo de agir de Deus para com o nosso modo de agir corriqueiro nosso, vamos exemplificar com uma coisa bem simples. Acredito que todos aqui devem ter celular, né? E certamente aconteceu com alguém de o celular cair, ser danificado, quebrar, ou a tela começar a manchar e não funcionar mais. Aí imagine que esse seu celular está com defeito. E de repente começa a perder as cores do visor. Esse celular, eu não vou dizer que é um dos top de linha, mas é aquele celularzinho bem basiquinho, dos R$200, R$500, que quase não existe mais, né? Vou dizer daquele bem de entrada mesmo. E aí, aquele que você vai ali nas Americanas, em outros lugares ali, está 10 vezes de tanto. Ou, quem sabe, numa promoção de operadora, você consiga até de graça. Dependendo do plano. Agora, será que você, tendo em vista a necessidade de um celular novo, investiria o seu tempo nesse celular já quebrado, de tão pouco valor, indo para uma autorizada, esperando 30 dias, até 30 dias, para um conserto, se tiver o conserto, ou ainda, dependendo da causa, você ainda tem que pagar as peças para ter o celular de segunda mão na mão.
que pode dar outro problema, será que você investiria seu tempo nisso? Vejamos outro exemplo. Pense hipoteticamente em uma pessoa do seu convívio ou não, e na relação que você pode ter com aquela pessoa. E aí eu vou lhe dar alguns dados. Você não precisa financeiramente dessa pessoa, certo? Você não precisa financeiramente. Você escolheu se relacionar com ela. Não foi ela com você. Foi você que escolheu se relacionar com ela. Você tem outras pessoas para se relacionar a não ser ela. Ela não é única. E aí, você, as suas próprias despesas, resolveu acolher essa pessoa, dar comida a ela e trazê-la para o seu lar, para a sua casa. Aí eu te pergunto, levando em consideração isso, o que você faria se descobrisse que essa pessoa está traindo você com seu pior inimigo? Dentro desse contexto, pense na resposta. Certamente você não queria mais ver aquela pessoa nem pintada de ouro. E aí, voltamos ao nosso texto aqui. E o tema que eu queria trabalhar com os irmãos hoje, levando em consideração o texto de Gênesis 3, 9 a 24, é justamente a graça de Deus presente em meio à queda do homem. E a primeira lição está justamente no verso 9. Veja aí o verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O Deus que nos criou veio ao nosso encontro. Essa é a primeira lição de hoje. O Deus que nos criou veio ao nosso encontro. Este verso é fantástico. Principalmente como ele termina. As forças do mal estavam presentes ali. Tinham acabado de tentar o homem. Naquele jardim, poderiam com certeza estar se regozijando com a maldade que tinham produzido. O homem, coroa da criação divina, agora jazia escondido do seu Criador. Que vergonha! Que cena! E aí, naquele momento, vemos como o primeiro raio da manhã, a luz da graça adentrando aquele lugar. Brilhava mais uma vez em meio àqueles tristes acontecimentos. Ela se abrilhantava nessa pequena expressão: onde estás? Sobre essa expressão, vários comentaristas, irmãos, estudaram essa expressão. Alguns dizem: o homem não pode esconder a si mesmo de Deus. Onde estás? Não é que ele não soubesse o esconderijo de Adão, mas fez isto para trazê-lo a confessar o seu pecado. Ou ainda, outro irmão disse: onde estás? Não é em que lugar, mas em que condição estás, Adão? É isto que você conseguiu por comer do fruto que disse: não comeste. Se Deus não tivesse o chamado, o comentarista diz, o reclamado, a sua condição teria sido desesperadora, como dos anjos caídos.
A qual dos anjos caídos Deus proveio a salvação? Imagine se o bom pastor não tivesse procurado a ovelha perdida. Você algum dia já se pegou pensando: nunca vou para uma igreja, ou quero ser crente nada, tem que ficar lendo Bíblia, perder minha série favorita no domingo, ou minha praia no domingo? E você que é membro, que é até membro dessa igreja, quem sabe, por muitos anos, você já pensou em sair da igreja? Ou você já se desviou por algum período? Ou mesmo pode estar hoje aqui, nesta noite, dentro dessa igreja aqui, me ouvindo, fisicamente, mas seus pensamentos, sua mente e seu coração estão fora daqui? Eu te digo, meu irmão, para você que está nesse estado, mesmo dentro da igreja, mas afastado de fato do Senhor da igreja, existe esperança para você. O Senhor não desistiu de Adão, lá em Gênesis. O Senhor diz: sendo você filho de Deus, Ele não desistirá de você. Com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Ele disse ao povo de Israel em Isaías 41, 13 e 14. Ele diz também: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Ainda mais, lá em Filipenses 1,6, Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, dentro de vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Onde estais? Ressoa a voz no jardim. Maravilhosa voz, atenciosa voz, graciosa voz, misericordiosa voz. Uma voz como que dizia: não vou te ignorar, Adão. Não vou te deixar preso no teu pecado. Não vou deixar o inimigo da tua alma vencer. Não vou deixar. Não, estou indo, Adão. Eu vou até você. Deus toma a iniciativa. Sempre o Senhor toma a iniciativa da restauração. Porque Ele nos amou, nós o amamos. Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. O elo de comunhão que tu quebraste, eu construirei de volta. Adão, onde estás? A graça de Deus, então, irmãos, se mostra pujante aqui. Nestas duas pequenas palavras, o Deus que intervém age ativamente na história. Na nossa história, porque foram os nossos primeiros pais. Aquele que nos criou veio ao nosso encontro. Mas não somente isso.
Existe outra lição. E essa está nos versos 16 e 19. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás luz a filhos. O teu desejo será para com teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás delas o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Verso 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Segunda lição. A primeira nós vimos que o Deus que nos criou veio ao nosso encontro. E aqui nós vemos que o Deus que nos criou escolheu nos preservar. Muitas vezes, ao lermos rapidamente esses versos, apenas vemos o suplício de Eva, em meio às dores que ela vai ter no momento de parto. E aí, olhando apenas por esse ponto específico, é como se você olhasse uma pintura, mas só olhasse o quadrante dela, uma parte dela, não visse o todo. Poderíamos aqui, o Deus Santo, mesmo nesse episódio de castigo, porque ali estavam recebendo castigo pela desobediência. Falta de Eva usa de graça e misericórdia. Como? Poderíamos nos perguntar: permitiria o Senhor que a semente caída de Adão se perpetuasse nesse mundo, ainda que por algum tempo? Não seria melhor exterminar essa descendência e começar de novo? A resposta da graça é se colocar ao lado de um sonoro não. O Senhor tinha planos para esta fraca semente. Na sua fraqueza eu ainda serei glorificado. Eu escolho preservá-la. Eva, em meio a dores, tu darás luz a filhos. Que ato de graça! Aqueles que só mereceriam a morte, inclusive a própria sentença. Do dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. E eles ali morreram espiritualmente, mas poderiam ter morrido fisicamente também. Eva, você ainda verá os filhos dos teus filhos. Eva, tu poderás ser mãe. E ela reconhece essa grande bênção quando lá em Gênesis 4:1 diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a um varão, Caim, e disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Reconhece a bênção de Deus em meio ao parto. E aí, nos versos 17 e 19, a bênção graciosa é concedida também a Adão. Sim, Adão, em fadigas, que no hebraico pode ser traduzido como um trabalho duro, árduo, penoso. Sim, Adão sofreria para tirar da terra tudo que seria imprescindível para o seu sustento e para o de sua família.
mas novamente haveria espinhos em meio às relvas, haveria animais peçonhentos que dificultariam até o arar do solo. Calvino, ainda dizendo aqui, diz que o livro de Gênesis é bem taxativo sobre cardos e abrolhos. Ele diz que assim possamos saber que qualquer coisa prejudicial produzida que não são frutos naturais da terra, mas corrupções as quais são originadas com a sentença do pecado. Na esterilidade, possamos ver e clamar e ver claramente a ira de Deus e chorar pelos nossos pecados, que Calvino diz. Ou seja, irmãos, aqui um comentário nosso. Toda vez que olharmos para um espinho, uma erva daninha, reconheçamos, portanto, a sentença pelo pecado e aprendamos ainda mais a odiar o pecado. Perceba, mesmo em meio às intempéries climáticas, biológicas, haveria mantimento a este homem. Perceba que em meio a estas angústias, o homem conseguiria o pão de cada dia. Mesmo com trabalho duro, haveria aquilo essencial a manter a ele próprio, a sua prole, a sua família. Haveria água, sim, para regar o solo. Haveria sol que traria raios sobre as plantas, produzindo vida e desenvolvimento. Dariam frutos, mesmo a um homem rebelde, omisso e até hoje inimigo do Senhor. O Senhor, no âmbito do seu amor, para com esta criação, dispensa gratuitamente todas essas bênçãos graciosas, derramando-as sobre justos e injustos. Olhe para o exemplo do Salmo 107, versos 31 e 43, que diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Semearam campos, plantaram vinhas, tiveram fartas colheitas. Quem é sábio, atente a essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Portanto, nosso sublime Senhor não veio somente ao nosso encontro, mas também escolheu não destruir a raça humana caída sobre a terra, mas graciosamente a tem preservado até hoje. Mas não somente isso. Terceira e última lição, nos versos 15, 21 e 22. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Nosso amado Deus não se deteve em apenas buscar ou preservar, simplesmente. Ele viria para nos salvar. O Deus que nos criou veio ao nosso encontro também nos salvar. Ao começar pelo inimigo, a resolver o problema em relação ao inimigo da nossa alma. Veja que ele coloca aquele inimigo que tinha recebido, que tinha conseguido uma parca vitória, ele seria derrotado. Veja isso no verso 15, que nem nós lemos. Assim como foi
pela mulher que Satanás teve sua parca vitória, assim o descendente da mulher teria perene, sublime e gloriosa vitória. Esta maravilhosa promessa, salvífica promessa, aponta para o Messias que viria. É relatada no Novo Testamento em várias passagens, como na carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 15, que diz: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e triunfou deles na cruz, referindo-se claramente ao Senhor Jesus. Falando sobre o Redentor Jesus, veja o que o escritor de Hebreus fala no 2º capítulo, nos versos 14 e 15, diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse Redentor, Criador, pois o mundo foi feito por ele. Lembre-se de João, capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. No verso 21, se concorda com os comentários que expressam: Deus fez as vestimentas. Isso implica a instituição do sacrifício. Nós estamos vendo na escola dominical muito do sistema sacrificial do povo de Israel, do culto como era nos primeiros livros da palavra de Deus. Em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, estamos lendo Números. E é interessante como a instituição do sacrifício dos animais, a qual, sem dúvida, foi uma instituição divina, foi Deus que fez, Deus tomou a iniciativa, Deus matou aqueles animais, fez as vestes. E com isso, nos mostra claramente que a instrução, que o único modo aceitável de aplacar a Deus, mesmo em sua ira, é instituído por ele mesmo. Não foram as folhas de figueira, foram as vestimentas do próprio Deus dadas aos nossos primeiros pais. E para salvar o homem, ainda não redimido de viver uma vida fadada ao pecado de forma eterna, no verso 22, vemos a proibição deste de tomar da árvore da vida. Essa árvore só voltará em Apocalipse, quando nos últimos capítulos do fechamento do cânon bíblico, ela aparece novamente como que o Éden restaurado, e é dado acesso aos filhos de Deus novamente, redimidos ao caminho da árvore da vida. Os primeiros capítulos falam da perda do Éden. E os últimos capítulos da restauração desse Éden. Esse é o nosso Deus, é o Deus da história. Copiosa redenção provida já fora como que embrionária lá no Gênesis, nos primeiros capítulos, a graça de Deus presente de forma cristalina na salvação e no provimento da salvação desse homem. O Deus que nos criou veio nos salvar. E numa conclusão, irmãos, que Deus grandioso é esse? Levante seus olhos para os céus. Veja a luz das estrelas. Esta criação maravilhosa. Você tem glorificado a Deus na sua vida? Você tem glorificado aquele que lhe trouxe aqui esta noite para ouvir a sua boa palavra?
Você tem glorificado aquele que te trouxe, aquele que tem te preservado a vida, te dado o pão de cada dia, tem te abençoado, quem sabe, com filhos. Você tem glorificado aquele que tem te provido tão grande salvação. E você que por acaso está hoje nessa noite, que ainda não conhece a Deus e o seu filho, ou conhece só de ouvir falar. Você pode até ter vindo na igreja ou estar me assistindo nesse momento, mas não tem ainda um compromisso de vida com Deus. E ainda mais, quem sabe você que já é membro da igreja, mas não tem um compromisso real com o Senhor. Está por conveniência, mas não está de todo o coração. Ele te chama hoje. Ele enviou o descendente da mulher. Esse foi Jesus. E ele é a semelhança dos nossos primeiros pais. Te chama. Te chama hoje a conhecê-lo mais, a entregar a sua vida a ele, a arrepender-se dos seus pecados. E aí nós clamamos a Deus, porque é dele a iniciativa, que ele regenere o teu coração, que ele te conceda a fé, porque ela é dom de Deus, não vem de você. A salvação não é pelas tuas obras, não é pela tua santificação, não é porque você é melhor do que fulano, ou porque você é bom. Não! A salvação é do Senhor. Ele toma a iniciativa, ele vai ao teu encontro, ele te pergunta onde estás. Onde teus pensamentos estão? Onde teu coração está? Porque o Senhor Jesus disse: aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Quem é o teu Deus? Porque você tem um Deus, mesmo que você não saiba qual é. Há muitos que o Deus é o ventre. Há muitos que o Deus desse mundo é o dinheiro. Há muitos que colocam as suas esperanças na sua família. Mas todas essas coisas são como flor plantada em meio à relva, passageiras, transitórias. E a semelhança de Adão, ao pó nós retornaremos. Mas a vida não termina em meio ao pó. Esse é o detalhe importante. Para onde tu vais? Onde estás é a pergunta de hoje. Para onde tu vais é a pergunta do amanhã. Tu sabes responder essas duas perguntas? Aonde você está? Aonde está o teu coração? E aonde você vai quando teus dias findarem? Que estas lições, preciosas porque são lições da palavra de Deus, possam nos levar a uma postura de eterno contentamento, agradecimento a tão grande Senhor, que com amor demonstrado ainda na criação, nos constranja a sair daqui hoje encorajados a viver um novo proceder, um novo caminhar, que verdadeiramente estampe o seu reconhecimento por este tão antigo amor, que o leve a uma adoração semelhante ao que é proclamada
no hino 88, do nosso novo cântico, que diz: amava-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando do Criador. Que digne o Senhor de nos abençoar para a sua glória e também para o nosso próprio bem. Deus nos abençoe, irmãos.